Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome de Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor sem fim e todos os dias está nos alcançando, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa terça-feira abençoada, da bênção, da vitória, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, tem palavra de Deus para o nosso coração, a palavra do Senhor Jesus está no livro de Malaquias, no capítulo de número 3 e o versículo de número 7, voltai-vos para mim, né? Diz o Senhor dos Exércitos, volte para casa. Volte para casa, volte para o caminho, volte enquanto é tempo, amém? Muitos têm se desviado do caminho que é Jesus, têm tomado atalhos e querem chegar até Deus. Você não vai chegar. Você não vai chegar até Deus se você não seguir o caminho que é Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14 e o versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, é um versículo tão conhecido, mas pouco vivido. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, não se engane não, viu? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho, querido, é Jesus. É Jesus. Não tente tomar atalhos para chegar até Deus, que você não vai chegar. Para você chegar até Deus, você precisa seguir o caminho. O caminho é Jesus. A palavra de Deus fala, há caminhos que para o homem parece caminho de paz, de vida, parece que é o certo, mas o fim dele é morte. O fim dele é morte. Tem situações que você acha que, não. Nós cristãos usamos uma expressão que diz o seguinte, né? Qualquer situação que nós vamos tomar, eu acredito, não são nós cristãos que falamos. É um livro que tem aí, né? O que faria Jesus em meus passos, o que faria eu nos passos de Jesus. Então, tudo que nós vamos fazer, temos que perguntar se Jesus faria também. Qualquer decisão que formos tomar, temos que perguntar o que faria Jesus no meu lugar. Isso é o caminho. Jesus, ele é o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém, mas eu confessei Jesus, mas não tá no caminho de Jesus. Não segue. Confessar Jesus é uma coisa, se converter a Jesus é outra coisa e andar nos caminhos de Jesus é outra coisa. Você precisa entender que se você não está andando nos caminhos de Jesus, você está desviado. Dentro da igreja está desviado, pregando está desviado. Desviar quer dizer sair de uma posição. É um desvio. Tem pessoas que se desviam do caminho de Jesus. Tem pessoas que vai muito bem caminhando nos caminhos de Jesus. Mas chega uma situação que ela quer pegar um atalho. Ela quer pegar uma viela. Ela quer pegar um beco. Você vai andando muito bem. Aparentemente, os atalhos, as vielas e os becos, a princípio, vai dar no destino que você quer, que supostamente seria Deus. Mas vai chegar uma hora que tu vai dar de cara com o muro. E você precisa voltar. Quando Deus fala isso, né, usando o profeta Malaquias aqui, em Malaquias 3,7, ele fala, voltai-vos para mim, fala de reconhecer que não está mais no caminho. Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Só volta quem reconhece que não estava no caminho. Só refaz um caminho de volta quem reconhece o seu erro, quem reconhece a sua falha, quem reconhece o seu pecado. Lembra do filho pródigo? Ele só voltou porque ele reconheceu que ele pecou. Pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. Como assim, gente? Eu peguei a herança do pai vivo. Como assim? Eu falei pro meu pai, me dê tudo que é meu, que eu vou partir, na lapa do mundo. Me dê pra cá a minha herança, que eu tô pegando o meu rumo. Pegou um atalho, só que lá na frente ele quebrou a cara. Lá na frente ele entendeu que ele precisava refazer um caminho de volta.
para que ele retornasse à casa do Pai. Queridos, põe uma coisa na sua cabeça, você não vai chegar a Deus. Você não vai ser arrebatado, você não vai se você não seguir o caminho que é Jesus. E o caminho de Jesus é um caminho de renúncia, sacrifício. O caminho de Jesus é um caminho de dar a outra face. O caminho de Jesus é um caminho, meu Deus, o caminho de Jesus é um caminho, sabe, que já foi desbravado por ele. E a única forma de você chegar até o Pai é por Jesus Cristo, né? Reconheça a sua situação espiritual agora, hoje, nessa terça-feira. Reconheça que você precisa voltar para o caminho. Reconheça que você precisa estar no caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. O outro que você está seguindo é a mentira. É a mentira. Esse caminho que você está seguindo aí é um caminho de mentira. E o caminho da mentira, ele leva à morte. Ele leva à morte. Reconheça a sua situação espiritual diante de Deus e volte. Volte para o caminho de Jesus. Voltai-vos para mim. É uma ordenança do Senhor para você hoje. Volte para mim. Quem é que está aí desviado, hein? Quem é que está saindo dos trilhos? Não, mas eu não cometi pecado nenhum. Não estou falando de pecado. Estou falando de atalho. Não estou falando de prostituição, não estou falando de fornicação, não estou falando de roubo, eu estou falando de sair do caminho mesmo. De tomar decisões que Jesus não tomaria, que Jesus não faria. Pergunte agora para o Espírito Santo, ele está aí do seu lado agora. Espírito Santo, o que eu estou fazendo que eu não estou no caminho? Por quê? O que me fez tomar um atalho e não seguir o caminho que é Jesus? Não é seguir o caminho de Jesus, é seguir o caminho que é Jesus. Jesus é o caminho. O caminho que leva até o Pai é Jesus. O caminho é Cristo, querido. Faça tudo o que Cristo faria e não faça nada que Cristo não faria. Não siga atalhos. Eu sinto um pedido de imploração de Deus aqui, por pessoas aqui, que está no atalho e vai dar de cara com o muro. E refazer um caminho de volta, amado, não é fácil. Refazer um caminho de volta não é fácil. Tem que ter muita coragem para refazer um caminho de volta, assumir que saiu do caminho. Eu saí do caminho que é Jesus. Eu tomei um atalho na minha vida. Eu achei que eu poderia chegar até Deus, aqui ó, dando uma volta por aqui ó, eu ia chegar até Deus, mas eu dei de cara com o muro. Eu dei de cara com um precipício, eu dei de cara com uma cova, eu estou precisando voltar agora, Jesus. Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E a outra parte do versículo de Malaquias 3:7 é: e eu vos voltarei para vós outro, diz o Senhor. Volte para mim que eu volte para você, né? Volte, é só você voltar. Tome uma decisão de você voltar. Esteja disposto a voltar para o Senhor, voltar para o caminho que é Jesus. Esteja disposto. Para voltar, é preciso reconhecer que está desviado. E aí quando você fala essa palavra desviado, meu filho, aí o neguinho sapeca na nossa frente. Desviado eu? Tô desviado não. Tá desviado sim. Não tá no caminho? Tá desviado. Você tá desviado sim. Volte para Jesus. Volte a caminhar o caminho que Jesus fez. A via dolorosa. Os 33 anos de Jesus aqui na terra, você está andando como Jesus andou? Você está fazendo o que Jesus faria? Você está tomando as atitudes que Jesus tomaria? Ah, então você está desviado. Você está desviado sim. Você precisa voltar hoje, volte. Tome postura e volte. Em nome de Jesus, amém? Desviado da fé é consciente. A consciência de que eu tenho que andar nos passos de Jesus. De que eu preciso andar nos passos de Jesus. Fé consciente é o que leva a gente a andar nos passos de Jesus. Eu lá quero sair do caminho e vai que é uma hora dessa que Jesus volte e eu não estou no caminho. E aí? Não é no caminho da igreja, não. Não é no caminho das obrigações espirituais. Todo mundo faz isso. As pessoas andam tão preocupadas com o caminho da igreja, com o caminho das obrigações espirituais e esquece do caminho que é Jesus. Esquece do caminho que é Jesus.
Estamos vivendo dias muito difíceis na terra e você precisa sair desse beco, dessa viela, desse atalho e volte para Jesus. E se eu fosse você, eu voltava hoje e voltava agora. No nome de Jesus, volte correndo, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Tem que passar por Jesus, tem que passar pelos caminhos de Jesus, pelos passos de Jesus todos os dias. Fé consciente envolve obediência à palavra de Deus, fidelidade e amor. Eu tenho uma fé consciente e eu tenho que obedecer, mesmo não gostando, não concordando, não aprovando, mas eu tenho que obedecer. Eu preciso obedecer para que uma vez que eu obedeço, eu entenda que o meu Pai está me esperando de braços abertos, com vergonha ou sem vergonha, com razão ou sem razão, gostando ou não gostando. Eu preciso ter uma fé consciente. Eu preciso obedecer à voz do Todo-Poderoso, amém? Para que assim eu possa alcançar o melhor de Deus. Muitos têm se desviado dos caminhos de Jesus e quer chegar até Deus. Chega não, viu, meu filho? Chega não. Tu pode chegar até os deuses, né? Mas a Deus Todo-Poderoso não. Primeira pergunta que o Pai vai fazer é: por onde você veio? Qual foi o caminho que você fez? Foi o do meu filho? Foi de obediência? Foi de submissão? Foi de entrega? Foi de renúncia? Qual foi o preço que você pagou? Aí você vai ter que trazer, né, o sangue de Jesus na sola dos teus pés. E se não tiver, já era. Tu não vai. Ninguém vai até Deus senão por Jesus. Mais claro do que isso, só se eu desenhar. Você precisa entender que você precisa voltar para o caminho que é Jesus. Volte para Jesus. Neste dia de hoje, volte para Jesus. Seja obediente à voz do Senhor. Muitos têm fé, mas não têm compromisso sério com o Senhor. Tem fé para tudo na vida, mas quando fala do caminho do Filho de Deus, cai fora. Eu não vou fazer isso não, Deus. Eu não vou de jeito nenhum. Trata-o como uma obrigação, né? Eu tenho a obrigação de fazer tais coisas, mas quando fala de obediência à voz do Senhor, aí a pessoa pula fora e nunca obedeceu à voz de Jesus. Ei, querido, Jesus não faria isso não. Então você está numa viela, você está num beco, você não está nos caminhos do Senhor não. Volte para Jesus enquanto há tempo, para você não ter a pior surpresa da sua vida, que é a trombeta tocar e você ficar, né? Esse negócio de autopiedade tem que cair por terra, né? Caia por terra, né? Essa questão de, eu tô com pena de mim. Tenha pena de você não, tá? Você já tem alguém que te ama o suficiente, que te protege e que te guarda, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, queridos? O Senhor Deus, Ele traz uma palavra no nosso coração que nós precisamos voltar para Ele. Nós precisamos ser obedientes a Ele, andar nos caminhos dEle e entender que as vielas que a vida está te proporcionando não vai te levar até o Pai de forma nenhuma, né? Os becos que você está achando, os atalhos, tem lugares, tem atitudes, tem postura que parece do caminho de Jesus, mas não é. Se não tem sangue nele, não é o de Jesus. Se não tem choro nele, não é o de Jesus. Se não tem sacrifício nesse caminho, não é o de Jesus. Aí é um atalho. E esses atalhos vai te levar à morte. Primeira morte é a morte espiritual. Segunda morte é a morte física. E a terceira morte é o lago de fogo e enxofre. Então, seja esperto nesse dia de hoje e volte para Jesus e volte correndo, tá? Em nome de Jesus, abra a mão dos becos, das vielas, dos atalhos e volte para o caminho que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus! O Senhor Jesus diz para você nesse dia de hoje: sou eu mesmo, viu? Que sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E você não vem a meu Pai se não for por mim, não. Passe por mim, siga os meus passos, que você vai chegar glorificando, exaltando, dançando igual Miriam dançou na travessia do Mar Vermelho. É tempo de coisa boa de Deus para a tua vida e você precisa receber o máximo de Deus. Ainda por esses dias, tem vitória chegando, tem bênção chegando, você precisa seguir os passos de Jesus. Voltai-vos para mim,
diz o Senhor dos Exércitos. Volte logo, volte correndo, viu? E volte hoje, porque hoje é o dia da bênção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Se retrate com o Senhor, reconheça a sua falha e volte para o caminho, em nome de Jesus, amém? Paizinho querido, quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer ao Senhor por essa palavra, Senhor, que o Senhor está derramando sobre nós nessa terça-feira da bênção, terça-feira, meu Deus amado, de retorno de filhos ao caminho do Senhor, aos braços do Pai, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, essa alma vivente, para que ela possa, Senhor, morrer para o mundo e nascer para o Senhor verdadeiramente. Pai, que haja uma morte da carne e que haja, assim, uma ressurreição em Cristo Jesus de cada vida que aqui me acompanha nesse dia de hoje, nessa terça-feira, para a glória, para a honra, para o poder e unção de Deus na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja hoje e sempre, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, querido. Shalom. Feliz terça-feira, em nome de Jesus.